É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então, hoje, sábado, 8 de junho de 2024, começa mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional hoje traz para você, meu caro ouvinte, meus caros internautas, o 43º quadro dos Vamos Sabatinar com perguntas e respostas. Com a equipe que está sempre em sintonia, que é o Antônio Santos, Vilma Fernandes, Alves do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, Pernambuco, nossa terrinha, senhor Bonisval Galindo, daqui de Alagoinha, que hoje, por motivo superior, não pôde comparecer, mas no próximo sábado ele estará junto conosco. Eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Orlando Almeida, de Alagoinha, e na parte técnica, como sempre, nossa querida Sandra Santos. Então é isso aí, gente. Este programa é um programa de divulgação racional ao alcance de todos que não conhecem o livro O Universo e Desencanto, no qual está contido o conhecimento natural de cultura racional. É isso. Vá no YouTube, acesse nosso canal Sintonia Racional. Curta, compartilhe, siga a nossa página. Então é isso aí, meus queridos. Para darmos início à primeira rodada, eu passo a chamar nossos queridos amigos e estudantes de cultura racional, começando, como sempre, pelo Antônio Santos. Então, Antônio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Madá, Vilma, Ângela, seu Bonisval, que não está presente, mas está presente, Orlando, Sandra e aos amigos ouvintes da Rádio e TV Brasil Difusora de Alagoinha e também aos nossos internautas. Então é isso aí, Antônio. O ouvinte fez a seguinte pergunta. Diz assim: no livro, diz que somos animais racionais e tem os animais irracionais. Gostaria de saber o porquê racional e irracional, Antônio. Bom, inicialmente, o porquê de racional e de irracional está ligado à categoria a qual nós pertencemos, porque é uma categoria só com duas classes, ou uma categoria com duas classes conjugadas. A primeira classe é a classe de animal racional e a segunda classe é a classe de animal irracional. E por que isto aconteceu? Porque no início da formação desta galáxia térrea, deste mundo, os primeiros a serem feitos foram os animais racionais, em decorrência da extinção dos corpos racionais que vinham progredindo na parte da planície racional que não estava pronta para entrar em progresso. Então, minha gente, no início não existiam animais irracionais, somente os animais racionais. E esses animais racionais, da primeira geração, vamos dizer assim, eles tinham uma peculiaridade, porque eles foram feitos e formados e gerados pelo foco de luz, que não era ainda este sol que nós conhecemos. Era um foco de luz feito pelas virtudes perdidas desses corpos racionais que vinham progredindo ali na planície racional que não estava pronta para entrar em progresso. Então, demorou um longo tempo para a formação desses corpos. Esses corpos, depois de formados, entraram
em progresso e entraram em evolução. Tudo isso ainda no início da formação desse segundo mundo. Tudo isso ainda no início de todo esse processo de transformação de corpos de vida diferentes. Aí, muito mais tarde, já na 15ª eternidade, ou no 10º degrau de deformação, podemos dizer assim, houve uma segunda deformação. E, em decorrência dessa segunda deformação, podemos dizer assim, começou a formação dos animais irracionais. Aí é onde tem início a existência dos animais irracionais aqui neste segundo mundo. Mas, quando isto aconteceu, os animais racionais, que somos nós, já estávamos aqui há longo tempo, progredindo, sendo desenvolvido, procurando se entender, procurando se compreender, procurando uma forma um pouco mais civilizada, vamos dizer assim, para poderem viver. E também no início dessa nossa formação de animais racionais, nós éramos monstros, nós estávamos monstros, não tínhamos ainda entendimento nenhum, não tínhamos compreensão nenhuma, não tínhamos, não éramos alfabetizados, não havia instrução, porque estava no início da formação, igual a um bebê, igual a uma criança que ainda está no início da formação, que não fala, que não enxerga, que não entende nada e não compreende nada. Isso foi o início da formação do ser humano. Aí depois veio o progresso desses monstros, que nós estávamos nessa fase de monstros, e esses monstros fizeram muitas monstruosidades naquela época, em passados muito longínquos, que o ser humano não tem nem conhecimento disso. Só através da cultura racional é que nós sabemos. E esses monstros fizeram muitas dívidas, praticaram muitas monstruosidades. E aí a natureza houve por bem acomodar esses monstros que fizeram todas essas monstruosidades numa nova classe de vida, que é a classe dos animais irracionais. Mas, para finalizar, frise-se, tudo isto, minha gente, é de origem racional. Tudo isso tem vida, tudo isso surgiu da planície racional e tudo isso, todas essas duas classes vão voltar para o mundo racional. A primeira classe que está voltando é a classe do animal racional. Depois, com muito mais tempo, no livro Universo Desencanto aponta 7 eternidades, aí sim dar-se-á o início do retorno dos animais irracionais, porque, como eu disse, todos são de origem racional. Todas as vidas que aqui estão são de origem racional. E os irracionais também têm vida. É isso, Madá, continua daí. Muito bem, Antônio. E a próxima pergunta hoje também é para você, Antônio, ok? Então, é o seguinte, a pessoa pergunta, se o ser humano tem essa centelha de luz, então, por que nunca se ouviu falar sobre isso, Antônio? Uma excelente pergunta, porque nos remete à seguinte questão. Por que, então, a cultura racional não surgiu há mais tempo? Por que, então, o conhecimento racional não surgiu há mais tempo? Minha gente, na natureza, tudo tem o seu tempo, o seu dia e a sua hora. Árvore frutífera nenhuma vai dar fruto plantando-se aquela árvore hoje e querendo que o fruto nasça amanhã. Na natureza, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E o ser humano, mentalmente
e culturalmente falando, ainda estava sendo preparado pela natureza para que pudesse vir um conhecimento tão elevado como a cultura racional, para que o ser humano pudesse entendê-lo e compreendê-lo. Por isso, e para isso, o ser humano veio sendo preparado culturalmente e mentalmente por duas energias. A energia magnética, com o seu progresso e a sua evolução, primeiramente, criando todo esse conhecimento filosófico e científico existente aqui neste segundo mundo, e depois, numa segunda oportunidade, o desenvolvimento e a evolução da energia elétrica, aperfeiçoando, lapidando, aprimorando tudo o que foi criado pela energia magnética. Volto a dizer, tudo isso com um objetivo supremo. Qual é esse objetivo supremo? Preparar o ser humano para que ele pudesse entender um conhecimento proveniente de um mundo muito superior ao nosso, que é o mundo racional, o mundo de onde nós somos originários. Então, podemos resumir tudo isso dizendo o seguinte: o ser humano era uma obra inacabada da natureza. Por quê? Porque ele estava sendo preparado pela natureza para, depois de preparado, receber o conhecimento de cultura racional. Por isso, e para isso, houve o primeiro ciclo da vida, que foi o ciclo da energia magnética, o segundo ciclo da vida, que foi o ciclo da energia elétrica, e agora, desde 1935, o terceiro ciclo da vida. E aí sim, a natureza completa o ciclo de formação do ser humano para que ele se conheça, saiba quem ele é, saiba de onde ele veio, como veio, por que veio, e saiba como voltar ao seu estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. E, por fim, podemos dizer que os primeiros passos para o início desse terceiro ciclo da vida foi dado inicialmente o primeiro passo em 30 de dezembro de 1903, quando nasce aqui na Terra o habitante do mundo racional que veio com um raciocínio desenvolvido lá do mundo racional se materializar aqui na Terra para trazer, aí sim, o conhecimento de cultura racional para completar e fechar esse ciclo de evolução do ser humano. Este ser humano chama-se Senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, que veio lá do mundo racional, minha gente, se materializar aqui para trazer a cultura do mundo racional para cá, para que o ser humano aí sim passasse a se conhecer. E o ciclo se fechou em 4 de outubro de 1935, quando o racional superior pronunciou, já aqui na Terra, as primeiras palavras, que é o quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Então, minha gente, tudo isso foi um grande trabalho da natureza, um belo trabalho da natureza, preparando o ser humano para que agora, na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, possamos finalmente nos conhecermos e sabermos que estamos vivendo fora do nosso estado natural e que precisamos desenvolver o raciocínio e as 4 partes importantes do aparelho que todos nós temos aqui na nossa cabeça para que possamos retornar ao nosso estado natural e voltarmos a ser aquilo que sempre fomos, seres eternos, seres de vida própria, racionais puros, limpos e perfeitos.
É isso, Madá. Continua daí. Muito bem, Antônio. E agora, para darmos continuidade, eu convido minha amiga e estudante de cultura racional, Vilma Fernandes. Vilma, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Madá. Bom dia a essa equipe do Sintonia Racional. Bom dia, seu Bonisval, que não está aqui, mas está aqui, como diz o Antônio. Bom dia especial para os nossos amigos que nos acompanham, os nossos amigos de Alagoinha e os nossos amigos da internet. Bom dia a todos. Bom, Vilma, a pergunta que um ouvinte fez, ou uma ouvinte, né, foi a seguinte. Quando desce para o andar de baixo, passa por várias classes. Qual a categoria e em qual astral pertence o irracional? Quando desce para o andar de baixo, é boa, né? Essa é boa. Descer para o andar de baixo. Tá certo, né? Estamos num ciclo de descida, e tudo que desce vai descer para o andar de baixo, naturalmente. Mas então, são três, a natureza tem três poderes, ou melhor, são três poderes que compõem a natureza. Mundo racional, que é a natureza, né? Primitiva, a natureza primeira, astral superior e astral inferior. Os dois astrais, último, né, são consequência do primeiro, né, do mundo racional. E aqui astral térreo, quando se desce de categoria, se desce para o andar de baixo, vai descer para a 22ª eternidade, que é o astral térreo, né? Nós estamos no astral térreo. E a 22ª eternidade, nós vivemos paralela, né? A 21 com a 22 eternidades. São duas eternidades paralelas. O animal irracional está na 22ª eternidade. Convive com a gente, que estamos na 21ª, né? Então, são duas eternidades paralelas. Astral térreo. O astral deles é o quê? Astral térreo. É astral inferior. Astral térreo está dentro do astral inferior. E o astral térreo é o último degrau do astral inferior. O último degrau descendo, né? É o astral térreo. Essa categoria que o irracional está, na categoria do astral térreo. Os terra-terra, né? A 22 eternidades, 22ª eternidade. Então, é nesse astral que eles vivem. E é para esse astral que estão indo quando desce para o andar de baixo. A 22ª eternidade, o astral terra, os terra-terra do astral inferior. É com você, Madá. Muito bem, Vilma, é verdade. Então, agora eu convido minha querida amiga e estudante de cultura racional, Ângela, para responder a próxima pergunta. Ângela, minha querida, seja bem-vinda, bom dia. Salve. Saudações racionais a toda esta equipe do Sintonia Racional. Saudações a que estão a nos acompanhar neste momento e posteriormente. Vamos lá, Madá. Ângela, a pergunta que tem para você responder é a seguinte. Alguém perguntou assim. Se barata, piolho, cachorro, coelho, tudo é racional, então todos vão voltar para a sua origem ou não? Pois é, né? Nós estamos aqui falando do conhecimento da Gênese, de como tudo foi formado aqui neste segundo mundo, porque é fato comprovado que o primeiro existe. Então, sendo nós uma degeneração do primeiro, e aqui neste programa já foi falado que tudo deriva do primeiro mundo, né? Nessa descida, a gente
compreende que tudo vai sendo transformado pela própria lei da natureza, a lei da transformação. É fato, tudo se transforma. Então, todos os insetos, toda essa classe da bicharada faz parte dessa descida de transformação. Mas há um detalhe nisso tudo. O conhecimento de cultura racional, ele vem justamente dizer para a gente como tudo inicia e como tudo termina, e para onde se vai quando termina. Então, esta classe de baratas, de pulgas, de mosquitos, de muriçoca, toda essa composição energética aí, porque já é energia, né, ali em modificação, né, menorzinha, mas que dá uma trabalheira aqui para a gente, não há dúvidas. Eles também fazem parte dessa parte desse mundo superior chamado planície racional que desceu para causar tudo isso aqui que a gente conhece e o que a gente está a conhecer desenvolvendo o raciocínio. Então, nos diz o autor da obra Universo Desencanto que tudo agora vai voltar. Tudo é preciso voltar. Por isso que é preciso se conhecer, para conhecer como tudo aconteceu e o que está a acontecer nessa trajetória de retorno. Então, essa classe aí, de toda essa bicharada, faz parte, sim, da energia primitiva que se degenerou, que se deformou, mas que vai voltar como planície racional, e aí ela vai correr também a hierarquia dessa descida, até voltar a ser energia e compor essa planície. Aí é uma longa estrada, né, de deformação e degeneração. Por isso que é preciso e necessário que nós, seres humanos, possamos compreender como, de fato, tudo acontece dentro da natureza. Porque nós somos animais racionais em transformação para aparelho racional, por termos a centelha divina, mas se perdemos, a situação é gravíssima. Portanto, é preciso se conhecer, né, através da obra de Universo Desencanto. E aí a gente vai desenvolver essa centelha, a qual é chamada de raciocínio, para que a gente possa compreender a grandiosidade chamada natureza. É com você, Madá. Muito bem, Ângela. E a próxima pergunta também é para você. Alguém perguntou o seguinte: quais são as perspectivas da cultura racional em relação à prevenção das catástrofes, digo melhor, catástrofes, na natureza? Pois é, cultura racional é a cultura da natureza. Se ela é, e ela é, a cultura da natureza, ela vai trazer para a gente todo o conhecimento de quem é a natureza e o que é que está acontecendo com a natureza, para que a gente possa ter entendimento, conhecimento da grande dimensão, mais uma vez, de como tudo foi formado, de como tudo foi gerado, de como tudo é mantido e de como tudo é destruído. É preciso entender que há o fator natural da natureza e o fator artificial criado por nós, humanidade. A natureza, que é a energia, ela dá vida. Ela é a vida que dá a vida e que mantém todas as vidas. Mas tudo está
entrando agora na linha racional, que é o retorno de onde tudo saiu. É preciso retornar para o mundo de origem. Essa viagem que nós fizemos de descida, nós agora vamos fazer o inverso, que é de subida. Então, a gente vai começar a compreender que, assim, toda essa mudança, umas tantas causadas pela própria ação do homem, não é? Que aí mexe onde não é para ser mexido, faz achando que está correto, e lá na frente a gente vê que não estava correto, e aí a gente amarga algumas situações calamitosas. Porém, a própria natureza que está em transformação elétrica e magnética para racional, ela também vem transformando, porque tudo no universo está em transformação, porque é uma lei natural, a lei da transformação. E essa lei natural faz com que toda essa mudança aconteça naturalmente. Então, sim, a própria natureza, ela vai fazer com que algumas coisas aconteçam. E a gente precisa compreender quando há, por exemplo, a erupção vulcânica. É um fator natural que a natureza está ali trabalhando, ou é um fator artificial causado pelo ser humano? A gente precisa compreender as grandes inundações que nós vemos acompanhando, seja aqui no Brasil ou no exterior. Ela é uma ação natural da natureza ou ela é uma ação causada pelo homem? Então, a gente tem essa compreensão, essa dimensão, através dos estudos de Universo em Desencanto. Porque a gente sabe, a gente aprende dentro do Universo em Desencanto, que o planeta Terra e toda essa formação do Sol para baixo está em transformação de subida. Então, todos os astros, planetas, Sol, Lua, estrela, tudo está em mudança, subindo. E essa subida, inclusive do planeta Terra, para voltar de onde nós saímos, faz com que aqui embaixo algumas coisas aconteçam de maneira com que nós ficamos assustados por desconhecer esse trabalhar da natureza. Mas é preciso, é necessário conhecer tais movimentos naturais para que a gente possa diferenciar dos movimentos que é causado pela mão humana, pela ação humana. Portanto, a cultura racional, sim, ela vai desmistificar, ela vai mostrar, ela vai comprovar que algumas catástrofes são naturais, outras tantas não, são causadas pela ação humana. É com você, Madá. Muito bem, viu? Ângela. Então, gente, esse é o momento da música, né, que nós costumamos colocar, mas hoje nós trouxemos uma mensagem muito importante para toda a humanidade, que é uma mensagem do senhor Manuel Jacinto Coelho para toda a humanidade. Então, essa é para todos nós, ok? Todos ficarão equilibrados, como tem uma infinidade de pessoas curadas de tóxico e entorpecentes. Porque está estudando os livros de cultura racional, está se ligando à energia racional e desligado da energia elétrica e magnética, que é a causadora de todos os males da humanidade. E por isso todos são sofredores. Vão encontrar a solução da vida no desenvolvimento do raciocínio. Salve todos. Salvos porque estão estudando cultura racional. Todo estudante de cultura racional está salvo.
porque está procurando voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Então, estão no caminho da verdadeira salvação. Eu vim do mundo racional, daqui, trazer essa mensagem para todos passarem a se conhecer e saber como voltar ao seu estado natural. Já vim com raciocínio desenvolvido, porque se eu fosse filho aqui do chão, só pensava e imaginava. Mas eu vim daqui, do mundo racional, com o raciocínio já desenvolvido, trazer essa mensagem para a humanidade. Porque chegou a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da racionalização dos formos. Todos que colaboram com o mundo racional voltarão para o mundo racional. Porque estão colaborando com o seu verdadeiro mundo de origem. E voltarão às suas origens. Então, salvos todo estudante de cultura racional. Arraiada Rádio e TV Brasil, dia 19 de junho, às 19 horas, com vários artistas. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, já de volta para darmos continuidade à segunda rodada de perguntas e respostas do programa Sintonia Racional. Então, Antônia, é com você. Alguém perguntou, o irracional tem glândula pineal, Antônio? Sim, sim. O irracional tem sim, minha gente, a glândula pineal. Só que o irracional não tem aquilo que o animal racional tem, que é a máquina do raciocínio. O animal racional tem a máquina do raciocínio. E na máquina do raciocínio está ali, materializada em forma de máquina do raciocínio, um habitante do mundo racional, que é exatamente o habitante que se desmaterializa, se liga à energia racional, toma a sua forma corpórea original e natural e volta para o mundo racional. O mundo de onde ele é originário. E lá continua a sua vida, porque esse habitante é um ser de vida eterna e está aqui materializado em forma de máquina do raciocínio. E esta máquina precisa ser desmaterializada para que esse habitante volte ao seu estado natural. E esse habitante, por ser o dono da vida, voltando ao seu estado natural, ele liga
essa máquina do raciocínio, a glândula pineal, a energia racional. E o aparelho que somos nós, que correspondemos a este habitante, o ser que corresponde a esse habitante, fica ligado dia e noite, noite e dia, a energia racional, aguardando o término desta máquina de matéria, deste corpo de matéria que tem um prazo de validade. Então, aí, nós estaremos aqui em vida, ligados à eternidade. Daí a importância de toda a humanidade desenvolver o seu raciocínio, porque ligado à energia racional, estamos equilibrados para o resto da nossa vida e nunca mais nasceremos ou retornaremos aqui neste mundo de matéria. Então está aí como é feita a nossa volta para o mundo racional. Já o animal irracional, por não ter a máquina do raciocínio, perdeu essa oportunidade. Perde essa oportunidade de desenvolver a máquina do raciocínio, desmaterializar o habitante para que ele volte ao mundo racional. Mas o irracional vai ficar, então, aqui a vida inteira neste segundo mundo? Não, claro que não. O irracional também terá a sua oportunidade de voltar ao estado natural. Mas, como diz o racional superior, dentro da sua obra, depois de decorridas 7 eternidades. Aí vocês vão perguntar, o que é isso, 7 eternidades? Não tem contagem de tempo aqui na nossa matemática, 7 eternidades. Por quê? Porque são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, que é quando haverá a transformação desta deformação para o seu estado natural, para o seu estado anterior, o que era antes de ser o que é hoje, que é a composição da planície racional. Então, que fique bem claro, todos voltarão, tanto o animal racional quanto o animal irracional. Por quê? Porque todos dois são de origem racional. O animal racional desenvolve o raciocínio e volta para o mundo racional. O animal irracional perdeu a oportunidade porque está numa classe inferior, como a Vilma disse aí, desceu de classe, perdeu a oportunidade e vai ficar aqui aguardando o decorrer dessas 7 eternidades, para que depois, como a Ângela falou aí, tudo que está aqui, do Sol para baixo, está em processo de transformação para voltar ao estado natural. Sol, lua, estrelas, planetas, habitantes do espaço, habitantes dos astros, tudo está em transformação para voltar ao estado natural. E quando tudo isso voltar ao estado natural, haverá a recomposição da planície racional e é a oportunidade em que o animal irracional também voltará ao estado natural, porque todas as vidas são de origem racional. É isso, Madá, continua daí. Muito bem, Antônio. Agora eu chamo Vilma Fernandes para responder a próxima pergunta. Gostaria que me ajudasse a entender. No livro diz que, abre aspas, não quiseram esperar o terceiro ciclo da natureza. Quiseram desenvolver as 2 energias deformadas. As estrelas tiveram influências na mudança do alfabeto astrológico. Mas então, sabiam que haveria uma terceira fase, que seria a fase racional. Então, não eram inconsciente, ou era, Vilma?
Acabamos de ouvir uma mensagem, né? Uma mensagem do autor do livro Universo e Desencanto, uma bela mensagem do autor desta obra. E esta mensagem só vem retificar esta obra magnânima, né? Que é o conhecimento para a nossa volta ao nosso estado natural. Porque não somos daqui. Nós estamos num mundo deformado, um mundo que nós mesmos criamos. E precisamos voltar, sair daqui e voltar ao nosso estado natural. Então, as pessoas, né, porque já eram pessoas, né, os viventes da época do alfabeto astrológico, sabiam que ia haver ainda um terceiro ciclo na natureza? Não sabiam. Do mesmo jeito que na origem, né, lá em cima, ao sair do mundo racional, entrar para uma parte que não estava pronta para o progresso, progredir aí naquela parte, foram chamados a atenção, advertidos, não sabiam que iam dar no que deu hoje. Né? E estamos aqui hoje, nessa situação que estamos, nessa deformação. Eles não sabiam, mas quiseram progredir por conta própria. E no alfabeto astrológico, a mesma coisa. Sabiam que ia haver uma terceira fase dentro da natureza? Não sabiam. Mas quiseram continuar progredindo. Não quiseram mais se guiar pelo natural, pelo alfabeto astrológico. Quiseram se guiar, né, por si mesmo. Quiseram desenvolver uma segunda energia, que é a energia elétrica, e não sabiam que iam dar, né, que iam chegar ao ponto que chegamos hoje. E muitos na categoria, né, de baixo, então eles não sabiam, mas quiseram se guiar por conta própria. As estrelas, o livro nos informa que as estrelas teve grande influência no desvirtuamento do alfabeto astrológico. Teve, que as estrelas, elas influenciam muito no pensamento, mas nós queríamos progredir por conta própria, mais uma vez, queríamos coisas que até então não tínhamos, né, acesso, sendo guiados só pelo alfabeto natural. E as estrelas influenciando no pensamento, e a gente queria aquilo ali, e aí fomos metendo os pés pela mão e desenvolvendo o alfabeto artificial. Assim como hoje, as estrelas continuam influenciando no pensamento, os habitantes do astral aí, né, do espaço, influenciando os pensamentos, e nós queremos certas coisas. Se a gente não quer, a gente não entra, né, por aquilo ali. A gente não o pensamento vem, mas a gente não faz, não põe em prática. Mas a gente quer, então, como dizer assim, juntar a fome com a vontade de comer. A influência vem e a gente quer aquilo ali e a gente vai fazendo. Então, assim que aconteceu. Não sabiam que iam que iam sair, ao sair do mundo ascendal, não sabiam que iam se transformar e dar no que deu. No alfabeto astrológico, não sabiam que a natureza ia entrar numa terceira fase, né? Não quiseram esperar essa terceira fase. Não sabiam, mas também não quiseram progredir, mais uma vez por conta própria, até dar no que deu. Então, é isso que aconteceu, e hoje estamos aqui chamando atenção, advertindo nossos amigos que estão nos ouvindo, para que tomem posse desse conhecimento de cultura racional, um conhecimento natural da natureza, para que não desçam por andar de baixo. Mas muitos querem continuar progredindo, né, por conta própria, não sabem que o resultado de não pegar nesse conhecimento, não sabem o resultado de não evoluir, querem continuar, mais uma vez, progredindo por conta própria. Então, é preciso acordar, é preciso olhar para cima, é preciso saber, tomar conhecimento que não somos daqui, que precisamos voltar ao nosso estado natural. E para voltar ao nosso estado natural, é preciso evoluir. E a evolução é este conhecimento de cultura racional, que é um conhecimento natural da natureza, que é o último ciclo de evolução da humanidade.
É com você, Amanda. É verdade, Vilma. Então, Angela, agora é com você. O ouvinte fez a seguinte pergunta: o conhecimento do livro Universo e Desencanto incentiva a preservação do meio ambiente? Pois é, né? O conhecimento de cultura racional está o tempo todo falando não só do meio ambiente, como o ambiente todo aqui na Terra e acima dela. Porque tudo que acontece lá em cima reflete aqui. E então a cultura, que é a cultura que traz o conhecimento da natureza, sim, vai nos mostrar, vai nos ensinar a cuidar de si pelo desenvolvimento do raciocínio, e esse cuidado consigo vai refletir no nosso externo. E a nossa convivência passa a ser harmoniosa com os feitos da natureza. Então, nós vamos aprender, reaprender a cuidar da natureza, dos feitos dela aqui. Porque nós temos sim as nossas necessidades e a natureza, ela nos dá todo esse conhecimento de como trabalhar com ela. Mas a nossa ganância, a nossa falta de entendimento de quem é a natureza, fez com que nós nos afastássemos dela. E aí nós poluímos demais. Nós fizemos misturas não naturais. Nós mexemos onde não era para ser mexido. E isso causou um desequilíbrio. E agora a gente que aguente, né? É o salve-se se puder e quem puder. Porque a natureza, ela cobra. Ela cobra os maus feitos que nós, seres humanos, fazemos. E aí não importa quem está fazendo esse mal feito, se é A, B ou C. Ela vai cobrar de uma maneira que todos vão sentir. Do mais vulnerável ao mais abastado. Por quê? Porque a natureza, meus caros, ela está dizendo: me conheça para que viva em harmonia comigo. Me respeite, porque toda mãe exige respeito dos seus filhos, e com a natureza não é diferente. Ela que dá, ela que tira. E aí, quando é necessário, ela levanta a mãozinha dela e bate. E quando ela bate, e a natureza aqui de baixo que bate, viu? Não é a de cima, não. A de cima é sublime, mas aqui embaixo, a natureza, ela faz com que a gente sofra para que a gente possa compreender que tudo tem limite. E se nós sairmos do limite, tudo que sai do limite prejudica. E para que a gente volte ao limite é preciso refrear. Há um trecho do Universo e Desencanto que o Racional Superior diz: é preciso reflorestar. Ele disse: comer demais você vai passar mal. Então, nós saímos do nosso limite. Portanto, meus caros, fica aí o convite para conhecer a natureza, para respeitar assim. Porque quem conhece, respeita. E respeita a tudo. Respeita a todos. Porque a natureza, ela não está de brincadeira. Basta sair do nosso casulo e olhar, ampliar o olhar, para ver o que está acontecendo em todo o globo terrestre e acima dele. Porque nós achamos pouco,
Os lixos que produzimos aqui, e ainda jogamos, e ainda estamos jogando lixo aí em cima no espaço. E quando algum vem cair na cabeça, a gente fica olhando e dizer, eita, vai cair onde? E agora? Ai, salve! E simplesmente cai. Então, tudo que vai, retorna. Tudo que vai, retorna. A forma como retorna é que é o ai, 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 ui, ui. Portanto, respeitar a si, conhecimento a si mesmo. Quando a gente se conhece, a gente conhece a natureza, e tudo fez o que tudo faz. Portanto, o universo desencanto. O livro, a cultura natural da natureza. É com você, Magda. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então, hoje, sábado, 8 de junho de 2024, chegamos a mais o final de um programa Bom Dia Racional, com o quadro dos Vamos Sabatinar. Então é isso aí, vamos para as nossas considerações finais. É com você, Antônio. Minha gente, é por isso que hoje toda a humanidade tem necessidade de passar a se conhecer para conhecer o porquê da existência de si mesmo nesse mundo. Porque, por a humanidade viver desconhecida de si mesma, ninguém sabe dizer o porquê que assim é, o porquê todos assim são, de onde todos vieram, para onde todos vão e para onde todos irão, se não tiver o conhecimento de cultura racional contido nos livros Universo em Desencanto e se não desenvolver o seu raciocínio. Por isso que eu sempre digo, raciocinar é renegar o direito que Deus deu, ou melhor dizendo, desculpem, pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, vamos raciocinar, minha gente. Uma excelente semana para todos os ouvintes do nosso programa, para todos os internautas, para todos os participantes do programa e para todos aí de Alagoinha. Madá, é com você. Vilma, é com você. Chegando ao final de mais um programa, com a graça de Deus, precisamos entender, meus amigos, que a natureza ela está correndo. A natureza é de evolução. A natureza não é estagnada. A natureza já teve uma fase, que foi a fase da imaginação, já teve a segunda fase, que foi a fase do pensamento, e estamos agora numa terceira fase da natureza, que é a fase racional, a fase da nossa volta, de voltar ao nosso estado natural. É o último ciclo, a natureza entrou no último ciclo evolutivo da humanidade. Vamos aproveitar, vamos acordar para não descer para o andar de baixo. Tá? Daqui, descemos até aqui. Daqui a gente voltar para de onde nós viemos. Um bom fim de semana a todos os nossos amigos, nossos ouvintes, os internautas que nos acompanham e a nossa equipe. Um bom fim de semana a todos. Ângela. Então, meus caros ouvintes, né, tudo na natureza tem princípio e tem fim. Então, nós estamos agora na terceira parte da natureza, onde nós vamos aprender a raciocinar. E raciocinando, nós vamos encontrar a solução dos nossos problemas. Então, nós estamos sentindo que tudo está mudando. E essa mudança, para quem está sintonizado na natureza racional, é uma mudança de bem para melhor. Portanto, que a luz da divina providência providencie em cada um de nós o equilíbrio perfeito, desenvolva o raciocínio. É com você, Madá. Orlando. Meus amigos, estude a cultura racional. Não perca essa oportunidade que a natureza está nos dando. Conheça-se racionalmente para voltar ao nosso mundo de origem.
Um bom fim de semana para nossos ouvintes, internautas, essa equipe maravilhosa. Bom dia e salve. É isso aí, meu caro ouvinte. Chegamos a mais um final de um programa Bom Dia Racional. Então, para que você possa se conhecer, procure os livros Universo e Desencanto de Cultura Racional, o livro que vem do nosso verdadeiro natural. Salve a todos, um ótimo final de semana e até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Um abraço a toda a equipe. Esse chorinho que fez foi mãe natureza, fica louco com certeza quem não se desenvolver. Se nessa vida você faz o que quiser, você pode ir pra Deus como também pra Lucifer. Só que o caminho é o contrário do outro, racional te ilumina e lhe dá o seu perdão. E Lucifer te dá até um par de chifres na cabeça, ainda te marca com um rabo e um garfão. Por isso agora desenvolva o raciocínio, lendo o livro O Universo em Desencanto. É a cultura da verdade do saber, puro, limpo e perfeito. Pura seu pronto, perfeito, pura seu pronto. Este chorinho que fez foi mãe natureza, fica louco com certeza quem não se desenvolver. Se nessa vida você faz o que quiser, você pode ir pra Deus como também pra Lucifer. Só que o caminho é o contrário do outro, racional te ilumina e te dá o seu perdão. E Lucifer te dá até um par de chifres na cabeça, ainda te marca com um rabo e um garfão. Por isso agora desenvolva o raciocínio, lendo o livro O Universo em Desencanto. É a cultura da verdade do saber, puro, limpo e perfeito. Pura seu pronto, perfeito, pura seu pronto. E não receita, nem ciência, nem doutrina, religião e tudo mais que aqui se ensina. É a cultura racional, conhecimento natural que nos revela como viemos de cima. Não é ciência central, filosofia, religião e tudo mais que aqui se fia. É a cultura racional, conhecimento natural que nos revela pra onde a humanidade ia. Por isso agora desenvolva o raciocínio, lendo o livro O Universo em Desencanto. É a cultura da verdade e do saber, puro, limpo e perfeito. Pura seu pronto, perfeito, pura seu pronto. Este chorinho que fez foi mãe natureza, fica louco com certeza que não se desenvolver. Se nessa vida você faz o que quiser, você pode ir pra Deus como também pra Lucifer. Só que o caminho é o contrário do outro, racional te ilumina e te dá o seu perdão. E Lucifer te dá até um par de chifres na cabeça, ainda te marca com um rabo e um garfão. Por isso agora desenvolva o raciocínio, lendo o livro O Universo em Desencanto. É a cultura da verdade e do saber, puro, limpo e perfeito. Pura seu pronto, perfeito, pura seu pronto. E não é seita, nem ciência, nem doutrina, religião e tudo mais que aqui se ensina. É a cultura racional, conhecimento natural que nos revela como viemos de cima. Não é ciência sem tal filosofia, religião e tudo mais que aqui se via. É a cultura racional, conhecimento natural que nos revela pra onde a humanidade ia. Por isso agora desenvolva o raciocínio, lendo um livro O Universo em Desencanto. É a cultura da verdade e do saber, puro, limpo e perfeito. Cura seu pronto, perfeito, cura seu pronto. É isso aí, minha gente. A cultura racional é o conhecimento do mundo racional. O
mundo dos puros, limpos e perfeitos, feito pelo racional superior, que nos revela nos livros do universo em desencontro que a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar